O Grupo Parlamentar do Partido Socialista já deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um diploma para a criação de uma comissão de inquérito sobre os contratos relativos às parcerias público-privadas da Região Autónoma da Madeira, ou seja, à Via Litoral e à Via Expresso. Como é do conhecimento público, estas concessões foram entregues por volta do ano 2000, a Via Litoral primeiro, depois a Via Expresso, e tinham por objetivo apenas a manutenção das estradas e servirem de veículo financeiro para emprestar dinheiro ao Governo Regional. Aliás, dinheiro esse que hoje, em termos de endividamento, está a pesar de forma significativa no bolso dos madeirenses. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Partido Socialista entende que está na altura de fazer uma avaliação séria daquilo que foi negociado nessa altura. Consideramos que estas parcerias público-privadas, a Via Litoral e a Via Expresso, são hoje um peso muito grande para os madeirenses, correspondem em média a 120 milhões de euros por ano que os madeirenses têm que pagar por essas duas parcerias e estão sobretudo, segundo o relatório do Tribunal de Contas e segundo o relatório da Inspeção-Geral de Finanças e segundo a segunda avaliação dos elementos da Troika sobre o plano na Madeira, são contratos que têm, um aspecto de alguma ilegalidade relativamente àquilo que devia ser feito nessa altura. E, portanto, desta forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que estes alertas feitos pela Inspeção-Geral de Finanças, pela Troika e também pelo Tribunal de Contas devem ser tomadas em consideração porque é preciso não só responsabilizar aqueles que fizeram contratos que violam o interesse público, portanto, que não acautelam aquilo que são os interesses dos madeirenses e, por outro lado, é preciso criar condições para que os madeirenses não tenham que pagar 120 milhões de euros por ano por estes contratos, ainda por cima quando os contratos parecem ter matérias que são ilegais. E, portanto, o Grupo Parlamentar o que propõe é que haja esta comissão de inquérito que acabei de referir, no sentido de não só avaliar a responsabilização dos autores destes contratos, eu falo da responsabilização pública dos autores destes contratos, mas também encontrar uma forma ou as formas mais adequadas no sentido de evitar que os madeirenses tenham que pagar este valor significativo por ano. Quero lembrar que 120 milhões de euros por ano é exatamente o mesmo valor que representa o choque fiscal que o Governo do PSD está a impor aos madeirenses. Ou seja, o Governo do PSD está a tirar a mais do bolso dos madeirenses, em termos de impostos, 126 milhões de euros. Se nós não tivéssemos que pagar estes 120 milhões de euros por ano à Via Litoral e à Via Expresso, em contratos ilegais, como disse, e que não têm a utilidade que, numa fase inicial, diz que teriam, se tivéssemos que fazer isso, a verdade é que não tínhamos que ter um choque fiscal. E penso que todos os madeirenses hoje percebem que se nós não tivéssemos este choque fiscal, se não tivéssemos que pagar impostos tão elevados como estamos a pagar, com reflexos na criação de emprego, com reflexos nos combustíveis, como já estamos a ver em que a Madeira paga combustíveis mais altos do que o país, de forma significativa, se não tivéssemos que fazer isto, na verdade, hoje em dia não tínhamos um choque fiscal e tínhamos a economia, eventualmente, a crescer de uma forma diferente e a garantir a criação de emprego, que é uma coisa fundamental. E, portanto, nós achamos que há opções que devem ser tomadas pelo Governo. E as opções certas são, basicamente, criar condições para que o povo não seja prejudicado à custa de interesses privados que, ainda por cima, são mais ou menos obscuros. Portanto, do nosso ponto de vista, é indispensável, de facto, esta comissão de inquérito. Nós fazemos um apelo a que todos os partidos votem favoravelmente, porque isto é um elemento fundamental para demonstrar que é possível ter políticas diferentes e que é possível, mesmo neste clima de descalabro financeiro em que a Madeira se encontra, é possível ter outras soluções que não colocam os madeirenses numa situação tão grave como esta que nos encontramos. E, portanto, se o Partido Social Democrata não aprovar esta comissão de inquérito, nós vamos reunir com os partidos da oposição e vamos solicitar que todos os partidos apresentem em conjunto connosco, naturalmente, esta comissão de inquérito no sentido de ela ser aprovada de forma potestativa, porque isso é possível no âmbito do regimento da Assembleia e, portanto, para que de facto esta comissão vá para a frente e que se consigam soluções e se consiga melhorar a vida dos madeirenses face àquilo que são as opções que o PSD tem vindo a tomar. O Governo Regional tem mostrado alguma sensibilidade em rever estes contratos?
Neste momento, nós não temos nenhuma nota sobre essa matéria. E é uma boa pergunta pelo seguinte: o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro da Madeira tem, algures, um parágrafo que diz que esta é uma matéria que deve ser avaliada. E o que para nós é muito estranho é que, sendo esta uma matéria a ser avaliada, sendo ela uma matéria tão cara para os madeirenses, ou seja, custa tanto dinheiro aos madeirenses, não compreendemos como é que o Governo Regional foi tão célere e tão imediatista, digamos assim, e tão rápido a tratar do aumento dos impostos, mas ainda não tomou nenhuma medida relativamente a esta matéria. Ou seja, é muito rápido a impor austeridade sobre os madeirenses, sobre as famílias madeirenses, sobre as empresas madeirenses, mas não tem nenhuma iniciativa. Já passaram 6 meses desde que anunciou que faltava dinheiro e que tinha falta de dinheiro, não teve nenhuma iniciativa para negociar estes contratos, ou denunciá-los, ou resgatar esses mesmos contratos, ou pelo menos diminuir o peso que estes contratos têm nas finanças da região. Eu quero lembrar que estes contratos significa, todos os anos, 10% da totalidade do orçamento regional, o que é de facto muito dinheiro, são 120 milhões de euros por ano. E em 2012, que é o ano em que estamos, o esforço de pagamento à Via Litoral e à Via Express são de 300 milhões de euros. Portanto, nós estamos a falar de facto de um valor significativo e que coloca, obviamente, a região numa situação muito difícil. Quero também lembrar que nós não defendemos que as empresas e os contratos que foram assinados não sejam salvaguardados. Não está em causa definitivamente a salvaguarda sequer da manutenção das empresas, porque eu penso que todos sabem que a Via Litoral e a Via Express são, porventura, das empresas mais lucrativas da região autónoma da Madeira. Só a Via Litoral e a Via Express juntas tiveram, em média, 20 milhões de euros de lucro por ano nos últimos anos. Portanto, nós não estamos a pôr em causa a viabilidade da empresa, não estamos a pôr em causa a forma como os contratos foram feitos, a dimensão dos contratos e a ausência de risco em que esses contratos têm para o setor privado. Ou seja, todo o risco está no setor público, está nos madeirenses. O setor privado em causa, este setor Via Litoral e Via Express, estas empresas Via Litoral e Via Express não têm nenhum risco. E isto é, de facto, algo que é desproporcional à realidade atual. Eu acho que qualquer governo sério deve ter consciência que a austeridade deve ser bem repartida, deve ser repartida de forma justa. E este é uma daqueles assuntos que demonstra, um daqueles temas que demonstra que a austeridade na Madeira não está a ser repartida de forma justa. Estão a pagar as pequenas e médias empresas, estão a pagar as famílias, e estes interesses, que são interesses do PSD e do Governo, que há muitos anos andam na região autónoma da Madeira, não são minimamente atingidos. E mesmo com o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, a demonstrar que é preciso fazer alguma coisa sobre esta matéria, já passaram-se, como disse, 6 meses e o Governo não mexeu uma palha sobre esta questão. Eu espero que esta comissão de inquérito seja aprovada e espero que este alerta feito ao Governo Regional, ao PSD e ao povo da Madeira seja bem acolhido e quero dizer também de forma clara, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Partido Socialista em particular não vai desistir sobre esta questão. Esta é uma questão para colocar no centro da ordem política, digamos assim, da ação política. Nós consideramos que não é possível exigir sacrifícios aos pobres, exigir sacrifícios à classe média, exigir sacrifícios aos professores, aos médicos, aos enfermeiros, exigir sacrifício às famílias, exigir sacrifício às pequenas e médias empresas e não exigir um mínimo de sacrifício a entidades como a Via Litoral e a Via Express que têm 20 milhões de euros de lucro por ano. Isto é, de facto, uma injustiça muito grande e quando há gente a passar fome na Madeira e gente sem emprego na Madeira, é preciso, de facto, chamar à razão do Governo Regional.